Olá, pessoal do nono, tô aqui para gravar a revisão da prova bimestral de vocês. Eu vou dividir essa revisão, ou prova mensal, perdão, gente, prova mensal do segundo bimestre. Eu vou dividir esse vídeo em três partes. A primeira parte eu vou falar sobre o processo de formação dos continentes da Eurásia e Oceania, já explico por que Eurásia, e vou falar também do relevo e hidrografia da Eurásia, tá? Na segunda parte, eu falo mais sobre o relevo e a hidrografia da Oceania. E na terceira parte, eu foco no clima e vegetação dos três continentes juntos, tá? Bom, então deixa eu começar aqui compartilhando. Beleza. Bom, aqui, pessoal, a gente tem um mapa da Eurásia, certo? Por que Eurásia? Por que juntar os dois nomes? Porque geologicamente, fisicamente, esses dois continentes, eles são a mesma coisa. Eles foram formados juntos há milhões de anos atrás. Na verdade, esses continentes, eles nunca se separaram. Pode ter se separado de outras massas de terra, mas os dois formam um mesmo bloco de terras. E aí, como isso aconteceu? Através de uma coisa que a gente já estudou bastante, que foi a teoria da deriva continental e atual tectônica de placas. Então, por conta do movimento das placas que ocorre é, em razão do magma que vai se movimentando no interior da Terra, as placas tectônicas vão, né, se movimentando e vão movimentando os continentes. Um dia, muito tempo atrás, há 225 milhões de anos atrás, todos os continentes estavam juntos, que é o que a gente chamava de Pangeia, né? O que a gente chama de Pangeia. Conforme as placas elas foram se movimentando, foram formando dois grandes continentes, a Laurásia e a Gondwana. Depois, é, cada massa de terra, cada porção de terra foi indo cada uma para um lugar, de acordo com as divisões de placas, e chegando à atual configuração que a gente tem aqui. Se a gente olhar aqui, a Laurásia é exatamente ao que hoje corresponde ao território da Ásia e da Europa, tá? Então, dá para ver que ela se formou só de se desprender de todo o resto, tá? Então, não teve nenhuma outra alteração aqui. Na verdade, a única alteração que teve foi esse pequeno pedacinho aqui que está do lado da Gondwana, que se desprendeu e foi subindo. Esse pedacinho que se desprendeu e foi subindo é o que hoje é a Índia. Então, esse pedacinho que se chocou com o sul da Laurásia é o que provocou a formação da cordilheira do Himalaia ali na região do Tibete, tá? Essa foi a única grande modificação que teve. Isso aconteceu, né? Um processo bem demorado. Inclusive, na apostila de vocês tem uma página, agora eu não me recordo qual, que mostra como que aconteceu esse encontro de placas e uma subindo sobre a outra, formando o Himalaia, que ainda está em formação. Então, foi assim que se formou a Ásia e a Europa. Já a Oceania, ela é um continente mais recente, né, de origem vulcânica, mas que tem algumas terras que foram formadas durante esse processo, como é o caso aqui da Austrália. Então, lá no período Triássico, a Austrália ela fazia parte ali de Gondwana. Então, a formação da Austrália e da Oceania no geral ocorreu por conta da fragmentação das terras de Gondwana. Parte é a Antártica atualmente, que desceu, né, se desprendeu e desceu, e aí uma parte ainda se desprendeu da Antártica, como dá para ver aqui no período Cretáceo, foi subindo e se formou a Austrália, tá? Então, é assim que se formou a Oceania, da fragmentação de Gondwana e depois da Antártica, certo? Esse é o processo de formação. E aí, nós vamos aqui para um esclarecimento sobre o que eu falei de Eurásia. Então, quando a gente fala de
físico, geológico, a gente está falando de um mesmo continente em relação à Ásia e à Europa, tá? Um mesmo continente, por isso a gente chama de Eurásia. Mas culturalmente, politicamente, economicamente, são continentes muito diferentes. E aí houve a necessidade de criar uma clara separação. Essa separação considerou acidentes naturais, que são três principais: os Montes Urais, que vocês estão vendo aqui, que está em espanhol, que é uma cadeia de montanhas ou uma cordilheira de montanhas no sentido, é, no sentido vertical. Aqui tá em espanhol, tá? Montes Urais. Então, essa cadeia de montanhas é usada para como limite para dividir o que que é a Europa aqui do lado esquerdo, o que que é a Ásia do lado direito. E vocês podem ver que a Rússia está nos dois, como a gente já viu, a Rússia é um país intracontinental. O rio Ural aqui também é usado como limite, então de um lado do rio Ásia, do outro é Ásia, do outro é Europa. E a Grande Cordilheira do Cáucaso também é usada como divisão entre os dois continentes, tá? Que a gente tem a Geórgia, a Armênia, o Azerbaijão, e a Turquia também é considerada um país intracontinental. Porque, ai gente, desculpa, é o cansaço. Porque pega aqui um pouco dos dois continentes, a Europa e a Ásia, e é dividida pelo Estreito de Bósforo. Então, geologicamente, fisicamente, a gente chama Eurásia. Culturalmente, historicamente, politicamente, a gente separa em Ásia e Europa, e essas são os principais limites, né? As principais referências que estabeleceram os limites entre esses continentes. Agora, falando de forma mais específica sobre o relevo dessa região da Eurásia, né, porque a Oceania vai vir no próximo vídeo, a gente começa a falar aqui dos planaltos. Os planaltos na Eurásia, eles geralmente são elevados, só que além de elevados, eles têm formas mais arredondadas, e isso é explicado pela erosão. Então, porque são formas mais antigas, é, eles passaram por intensos processos de erosão e hoje em dia estão bastante desgastados. Aqui eu não encontrei um mapa dos dois continentes juntos, mas eu fiz um bem bolado. Os planaltos na Europa estão principalmente aqui, ó, na Espanha, na região da Península Ibérica, que aqui é chamado de mesetas, porque eles têm o formato de uma mesa, tá? Então, os planaltos na Europa, eles estão aqui mais nessa região, principalmente aqui no sul da Europa. Já na Ásia, eu vou mostrar para vocês aqui. Na Ásia, a gente tem como principal planalto o Planalto do Tibete, que tá aqui, ó. É toda essa região, essa massa aqui que vocês estão vendo. Tudo isso aqui é o Planalto do Tibete. Aqui tá cercado pela Cordilheira do Himalaia, tá? Inclusive, essa área aí é conhecida como teto do mundo, porque é uma área muito alta. A Ásia é considerada um dos continentes de maior altitude do mundo. Inclusive, do outro lado aqui opa, do Planalto, a gente tem um deserto aqui, que é o deserto de Clatama, não, é Taklamakan, tá? Perdão. Então, tem esse nome de teto do mundo por estar muito alto. E falando sobre lugares muito altos, a Eurásia é considerado, como eu estava falando agora há pouco, uma das áreas mais altas do mundo. É onde a gente tem os maiores picos de altitude. Os principais são o Cáucaso e os Alpes, a gente tem vários Alpes. E aqui na porção que é mais ali para o lado da Ásia, a gente tem uma cordilheira que é o Himalaia. Cordilheira é uma cadeia de montanhas, tá? Um conjunto de montanhas. A
A montanha mais alta da Cordilheira do Himalaia é o Monte Everest, que tem 8.848 metros de altitude e está destacada aqui. Se a gente for olhar na imagem, a Cordilheira do Himalaia é toda essa borda aqui, que passa o Nepal, o Butão e tudo mais. E o Monte Everest, ele tá ali próximo de Sikkim, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu acho. Essa ferramenta hoje tá. Agora sim, Monte Everest. Ó, tá aqui entre o Nepal e o Butão. Aí aqui tá mostrando, ó. Toda aquela parte em branco é a neve, tá, gente? Ó. Aí se a gente vai puxando, a gente vai conseguindo ver aqui, ó. Certo? Então, Monte Everest está aqui, beleza? Ixi, abri outra coisa aqui, nem sei o que foi. Bom, então, com relação a essas elevações, é isso. Inclusive, essa é a principal característica do relevo eurasiático, ser uma região muito alta, tá? Planícies. As planícies, elas estão localizadas mais na porção norte da Eurásia. E elas são muito importantes por causa de dois fatores. Primeiro, como eu falei para vocês agora há pouco, a essas altas altitudes leva essas regiões a serem dificilmente ocupadas, certo? E aí, qual que é a questão? As pessoas, as civilizações, as primeiras civilizações buscaram ali na região áreas que fossem mais planas, que fossem melhor para se estruturar. E aí elas encontraram essas regiões ao longo de cursos de importantes rios europeus e asiáticos que correspondem à área de planície. Então, as planícies na Eurásia, elas têm uma importância muito grande porque foram alguns dos primeiros locais onde se desenvolveram civilizações muito antigas, além também de ser uma área de formação de grandes jazidas minerais que alimentaram, né, a revolução industrial. Na, é, na Europa, a gente chama de Grande Planície Europeia. E na Ásia, a maioria dessas planícies recebe o nome dos rios a que estão associadas, tá? Aqui eu esqueci de mostrar para vocês. As montanhas na Europa aqui, ó, os Pirineus, os Alpes, tá? Os Cárpatos, os montes escandinavos, os Alpes escandinavos, né? E uma das maiores altitudes é o Monte Branco, que tem 4.807 metros de altitude. Inclusive achei esse mapinha aqui que é interessante porque mostra as montanhas mais altas da Europa. O Monte Branco, que tá aqui, ó, tem 4.810, mas aparecem uns mais altos na Rússia, ali na região com a Geórgia, porque a Geórgia já tá mais perto da Ásia, né? Mas aqui achei legal. Depois, se vocês quiserem ver, eu posso mandar para quem pedir. E aí, olhando esse mesmo mapa aqui, a Grande Planície Europeia está em toda essa região em verde aqui, ó, que em espanhol tá Gran Llanura Europeia, que é Grande Planície Europeia. E dá para ver que tem muitos rios nessas regiões de planície, que são esses rios que eu falei que são importantes. Tem o Elba, que eu acho que não tá mostrando o Volga, mas é um importante também. Tem o Danúbio, que também é um rio importante. Então, tá aqui, ó, o rio Volga aqui em cima, que é um dos mais importantes. Então, toda essa região de planícies corresponde a uma grande bacia hidrográfica, inclusive, que é muito importante para o transporte, para o abastecimento de água aí da Europa. Voltando aqui, na Ásia, a gente tem importantes rios como o Tigre, o Eufrates, o Indo e o Ganges, o amarelo e o azul, que é o Huanghe e o Yangtze. E lá na parte da Sibéria também tem uma planície que é marcada pela floresta de coníferas, que é uma floresta super importante ali para a região do ponto
de vista ambiental, até econômico. Então, esses rios foram os que primeiro receberam ocupação nos continentes asiático e europeu. As primeiras civilizações se desenvolveram nas margens desses rios. Aí, por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, Rio Tigre. Opa, eu só a pessoa digitar Tigre vai dando o quê? Nada, né? Tem que ter uma referência, pelo amor de Deus, né, Georgina? Rio Tigre, pronto. Agora sim, ó, tem até uma imagem dele aí bonitinho aqui no Iraque. É um rio que não é muito grande, mas que várias civilizações se desenvolveram ao longo dele. Vou mostrar também o Ganges. Olha lá, o Ganges também está numa região de planície. Dá para ver ele correndo aqui, ó. Todas essas curvinhas é o rio Ganges. E vou mostrar um na China, que é o Yangtze. O Yangtze também dá para ver. Olha só, aqui ele formando uma curva que está mostrando aqui, inclusive na imagem. Olha, gente, é um rio bem grande. Aqui mostra até as curvas que ele vai fazendo ao longo do tempo. Uma região também de planície na China, tá? E, por fim, aqui a gente tem as depressões, mas as depressões a gente vai explorar mais para frente quando a gente for falar de questões ambientais, mas são áreas mais fundas, né? Onde também está relacionada à formação hidrográfica de lagos e mares. E aqui, como eu falei, grandes civilizações do passado se desenvolveram ao longo de importantes rios, como é o caso do Tâmisa, na Inglaterra, o Rio Sena, que é na França, o Elba, na Alemanha, Rio Volga, tem o Rio Tigre, que eu já falei, o Varanasi, enfim, muitos rios aí, beleza? Bom, então com relação a relevo e hidrografia da Europa e Ásia é isso, e daqui a pouco eu volto para falar de Oceania, beleza? Até!